Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Neste trecho do Evangelho segundo São Marcos, que hoje nos é proposto, fala-se das muitas curas que Jesus protagonizou e conclui-se dizendo que Nosso Senhor, depois de um dia de muito trabalho, levantou-se muito cedo, antes de amanhecer, e saiu e foi a um lugar solitário e lá fazia oração. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo e, tendo encontrado, disseram-lhe: Todos te procuram. Ele respondeu: Vamos para outra parte, para as aldeias vizinhas, a fim de que eu também lá pregue, pois para isso é que eu vim. E andava pregando nas sinagogas por toda a Galileia e expulsava os demónios. Bonito esta atitude de Jesus, que de manhã cedo se dirige para um lugar solitário para fazer a sua oração. Tinha que a fazer muito cedo, porque tinha uma vida de trabalho, tinha um dia muito ocupado, tinha muita coisa para atender e para realizar, e por isso não se podia dar ao luxo de acordar a uma hora mais tardia, porque ele, como qualquer um de nós, tinha que trabalhar. E nós sabemos que também precisamos, seguramente, nos levantar cedo para fazer a oração, porque se o não fizermos a primeira hora da manhã, corremos seriamente o risco de a não fazer. E precisamos da oração, precisamos de ir ao encontro do Senhor, precisamos desse tempo de reflexão como este em que agora nos encontramos, em que não só vamos ter com Jesus, mas como Pedro lhe falamos de todos aqueles que o procuram. Se calhar a nós pode-nos parecer que aquilo que Pedro disse há 2000 anos não é agora verdade. Se calhar teríamos que dizer ao Senhor: Senhor, todos te evitam, todos te negam, todos te abandonam. As igrejas estão vazias, embora os centros comerciais ou os estádios de futebol, pelo menos antes da pandemia, estejam cheios. Estão, se calhar, cheios de gente, os restaurantes ou as discotecas, mas os seminários estão às moscas e as vocações religiosas escasseiam. Se calhar há muita gente nos lugares de diversão, mas são cada vez menos os casamentos católicos e os batismos também. Se calhar seríamos levados a dizer: Não, Senhor, nem todos te procuram. Muitos são os que te evitam e muitos são aqueles que também, de alguma forma, agora te querem evitar, se não mesmo eliminar e matar. É verdade que talvez uma visão superficial nos pudesse levar a pensar isso mesmo, que poucos são os que procuram o Senhor. Mas se nós lermos aquilo que o texto do Evangelho que hoje nos é proposto nos diz, talvez saibamos descobrir quem são, afinal, aqueles que também agora procuram o Senhor. Diz São Marcos que logo que saíram da sinagoga e foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava de cama, com febre. Falaram logo dela. Jesus, aproximando-se e tomando-a pela mão, levantou-a imediatamente, deixou a febre e ela pôs-se a servi-los. E de tarde, sendo já o sol posto, traziam-lhe todos os enfermos e possessos, e toda a cidade se tinha juntado diante da porta. Curou muitos que se achavam oprimidos com várias doenças, expeliu muitos demónios e não lhes permitia dizer que o conheciam. De facto, naquele tempo, sim, que muitos procuravam o Senhor, mas também é verdade que agora muitos mesmo são os que, como nós, procuram Jesus. Sobretudo os doentes e os possessos, aqueles que tinham alguma enfermidade no seu corpo ou na sua alma.
também agora. Podes crer, e sabemos que neste momento há tantas pessoas doentes, pelas quais também agora estamos a rezar. Também essas pessoas procuram o Senhor. Procuram o Senhor, se calhar, na saúde que desejam e não têm. Procuram, se calhar, o Senhor, a libertação do espírito do mal, que as possui e de que se querem libertar. Mas quais foram os doentes e os possessos que Jesus libertou? Aqueles que sabiam que o estavam, aqueles que foram ter com ele, que foram à sua procura, aqueles que foram à sua casa, aqueles que ele recebeu e pôde sobre eles impor as suas mãos. Por isso, só os doentes que sabem que são doentes, só os possessos que querem deixar de o ser, podem ser curados. E isso já nos pode dar a nós, agora, também neste tempo de oração, uma petição a fazermos ao Senhor. Senhor, que eu nunca me iluda, que eu nunca me esqueça que sou doente, que eu saiba ir ter contigo logo que sofra a primeira tentação ou sinta o primeiro sintoma de doença, que eu nunca pense que posso por mim próprio encontrar a saúde do corpo ou da alma, porque Tu és, Senhor, o meu médico, Tu és o meu caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, e só em Ti eu posso encontrar a saúde do corpo e da alma. Sabemos que também neste episódio aparece uma figura um pouco curiosa, se calhar até poderíamos dizer um pouco caricata, a sogra de Pedro, a sogra de Simão, que estava de cama com febre. Isto quer dizer que Pedro teria sido casado, não parece que o fosse na altura, porque a sua mulher nunca é referida. Mas tinha sogra, de certeza que foi casado, porque não há outra forma de ter uma sogra que não seja através do casamento. E esta sogra também causou algum problema à igreja, porque há pessoas que, vendo a sogra de Pedro, acham que os padres também deveriam casar. E durante algum tempo até a igreja fez essa experiência, embora depois tenha chegado à conclusão que os padres, como Jesus, devem entregar-se a todos, sem ter ninguém em especial. E a sua família não deve ser a família constituída pelos laços do sangue ou do matrimónio, que são santos para aqueles a quem Deus chama por esse caminho. Mas a família do padre devem ser aqueles fiéis para os quais ele possa ser verdadeiramente padre, ou seja, pai, sem ter nenhuma outra família que o possa distrair ou desviar do atendimento que deve prestar àquelas ovelhas que lhe foram diretamente confiadas. Mas a sogra de Pedro é uma figura muito simpática. Talvez faça falta um movimento mundial para dignificar a sogra, que é objeto tantas vezes de anedotas, às vezes até um pouco desagradáveis. Se calhar alguém pode pensar que eu estou a dizer isso porque não tenho sogra. É verdade, não tenho sogra. É um dos grandes benefícios do celibato sacerdotal. Mas esta sogra é muito simpática. Porquê? Porque não é ela que se queixa, não é ela que pede a Jesus a graça da sua cura. E estava de cama e com febre alta e tudo, mas foram outros que falaram a Jesus dela. E Jesus tomou-a pela mão e ela levantou-se e imediatamente pôs-se a servi-los. Que boa mulher esta que tão rapidamente se esquece de si própria, esquece da doença que tinha tido poucos instantes antes, que tem esta ânsia de servir os outros, que tem este desejo de ser útil ao seu próximo, à sua família. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor faça com que também eu me levante, faz com que também eu não ceda à tentação da preguiça. Faz, Senhor, que eu me levante da torpeza do meu pecado e da preguiça do meu corpo, para que vá eu ter contigo e faça minha a petição de Pedro em nome de todos os doentes e de todos os possessos, e que tu, na tua infinita misericórdia, a todos nos acolhas e nos concedas a graça da saúde do corpo e da alma. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação.
Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.